Olá, gente, tudo bem? Vamos nos encaminhando então para o fim desse conteúdo, falando um pouco sobre a modelagem das nitrogenases. Vamos lá. Como mencionamos em aulas anteriores, vimos que o processo biológico de produção de amônia ocorre em condições brandas, o que sempre intrigou os cientistas justamente pela estabilidade do dinitrogênio e a dificuldade de síntese envolvendo essa molécula, né? Na década de 60, novos estudos envolvendo o mecanismo dessa enzima deram um gás para as pesquisas de modelos químicos funcionais e estruturais da enzima nitrogenase. Juntamente com isso, em 1965, ocorreu a publicação do primeiro complexo isolado contendo o dinitrogênio como ligante, o cloreto de pentamina, dinitrogênio, rutênio 2. Foi publicado então por Allen e Senoff. Sabemos que o dinitrogênio é inerte devido à sua estabilidade e que também é um ruim coordenante. O dinitrogênio é usado inclusive como atmosfera inerte para a síntese de alguns compostos de coordenação, de alguns complexos. Acontece que se a síntese envolve o metal de transição rutênio, o dinitrogênio passa a não ser tão inerte assim, podendo formar complexos com rutênio e dinitrogênio em sua composição. Portanto, um dos bons metais para coordenar o dinitrogênio é o rutênio, como vimos na síntese de Allen e Senoff. O complexo sintetizado, o cloreto de pentamina de nitrogênio rutênio 2, tem a geometria octaédrica e é equilibrado eletronicamente por íons fora de sua esfera de coordenação. E é aí que vem o plot twist. O rutênio é bastante semelhante com o ferro e o molibdênio. Inclusive, esses metais eles estão bastante próximos na tabela periódica, sendo que o rutênio é do grupo do ferro. Essa descoberta também foi importante para os estudos de modelagem da nitrogenase, que inicialmente tinham o objetivo de descobrir formas mais brandas de transformar o dinitrogênio em amônia. Outra descoberta relevante foi de que apenas os cofatores isolados da nitrogenase eles não são capazes de converter o dinitrogênio em amônia, pois, como vimos no mecanismo, a cadeia proteica ela é essencial em diversas etapas desse processo. Tanto é que até os dias de hoje, nenhum modelo estrutural com a estrutura semelhante do cofator FeMoco conseguiu reduzir o dinitrogênio. Dessa forma, a maioria dos estudos de modelagem se concentram em modelos funcionais e não estruturais da metaloproteína da nitrogenase. Esses modelos, em geral, são complexos de metais de transição de baixa massa molar. Essa área de estudos de modelagem na nitrogenase se tornou, ao longo dos anos, de interesse puramente acadêmico, porque, como mencionamos na primeira aula, as indústrias não têm interesse em investir em formas diferentes de redução do dinitrogênio, porque o modelo de Fritz Haber ele já está muito bem estabelecido e é muito utilizado por essas indústrias. Certo. Então, a partir de agora, eu vou adentrar nos tipos de modelos químicos de função para a nitrogenase. E, é claro, vou apresentar alguns exemplos deles. Grande parte dos compostos modelos descritos ao longo dos anos compõem basicamente 3 grandes classes. A maior delas é constituída por complexos que contêm o N2 ligado ao metal de forma terminal, em que o comprimento da ligação NN não é muito maior que o da molécula livre. A segunda classe contém o N2 ligado a 2 átomos metálicos em ponte, com distâncias de ligação entre nitrogênios do dinitrogênio muito próximas a quando essa molécula está no seu estado livre também. E a terceira classe também contém o dinitrogênio ligado em ponte, mas nesse caso a distância entre os nitrogênios é consideravelmente maior do que a da forma dessa molécula livre. Em todas as classes, o objetivo final é ativar a molécula de dinitrogênio, porque essa etapa lenta de todo esse processo que necessita da maior variação energética para acontecer. Os modelos em geral também contêm condições reacionais que fogem das ideais. Um exemplo é que dos modelos existentes, o lítio é o único metal que consegue reduzir o dinitrogênio em condições ambiente. Bom, então vamos começar do começo. O primeiro modelo funcional foi publicado por Schacht. Schacht descreveu então a redução de dinitrogênio em meio prótico
por complexos contendo molibdênio ou tungstênio, com ligantes do tipo dimetilfenilfosfina e, é claro, o dinitrogênio, né? Apesar da possibilidade de síntese da amônia por meio do dinitrogênio, alguns dos grandes problemas já relatados desde esse primeiro modelo é a grande dificuldade de manter o fluxo contínuo de 6 elétrons originados do metal, provocando a sua oxidação, né? Também outro problema é o fornecimento de íons H+, e também assegurar a integridade da ligação coordenada entre o metal e o dinitrogênio durante todo o processo. E também tem outras dificuldades envolvidas desde esse modelo inicial aí. Apesar de se poder manter um suprimento de íons hidrogênios através de um ácido, são raros os sistemas modelos descritos até hoje que apresentam ciclos catalíticos, né? Pelo contrário, a grande maioria dos sistemas que a gente tem, dos modelos que a gente tem, age de forma estequiométrica. Os trabalhos do grupo de Shilov são bons exemplos da química de fixação de nitrogênio em água ou em sistemas com metanol também, né? Então, os modelos de Shilov são uns modelos bastante funcionais, simples, mas bastante eficientes, né? Que conseguem reduzir o de nitrogênio até amônia, produzindo como intermediário uma hidrazina. Eles podem chegar então até rendimentos de 65%. Apesar de que alguns desses modelos são realmente catalíticos, o mecanismo definitivo nunca foi esclarecido por completo, né? Então, Shilov e colaboradores eles sugerem que uma condição muito importante para a redução do dinitrogênio é a formação de um complexo polinuclear com vários centros doadores, capaz de transferir pelo menos 4 elétrons e meio prótico. A estrutura exata do complexo polinuclear de vanádio 2, advinda da mistura contendo hidróxido de vanádio 2 e hidróxido de magnésio 2, que está apresentada nessa imagem, ela é desconhecida. Porém, acredita-se que os íons de vanádio são unidos por pontes, né, de oxigênio, magnésio e oxigênio, formando complexos binucleares como intermediários de reação, com o dinitrogênio ligado em ponte com 2 átomos de vanádio. Bom, esse esquema aqui apresentado é uma catálise heterogênea. E a busca por um sistema de catálise homogênea levou Shilov e os outros pesquisadores na descoberta de que complexos de vanádio 2 com catecóis em água ou em meio alcoólico são capazes de reduzir o dinitrogênio com um rendimento de até 75%, tendo amônia como único produto. Por meio de estudos de espectroscopia de ressonância paramagnética eletrônica, ou EPR, que esses estudos foram feitos então com o vanádio 2 e catecol na presença de redutores fortes, eles concluíram então que a estrutura intermediária conta com a presença de complexos trinucleares com estrutura flexível o suficiente para permitir a formação de uma ponte NN, né, entre os átomos de vanádio. Outras descobertas importantes acompanharam o desenvolvimento dos modelos de função da nitrogenase, né? Uma delas é que alguns complexos, como o dihidreto tetracarbonil de ferro, eles são capazes de agir como fontes de hidrogênio para protonar o dinitrogênio ao invés de um ácido mineral, como é o mais comum, né? Essa então é uma estratégia até recente, né? Relativamente recente e bastante interessante. As dificuldades nas sínteses que usam essa estratégia foram superadas, né, quando o Hidai, né, os pesquisadores, colaboradores e Hidai, descobriram que o complexo de rutênio 2 com cloro e ligantes fosfínicos em ponte, né, ele reage reversivelmente com o dihidrogênio, então com H2, né, produzindo um novo complexo que possui a molécula de hidrogênio como ligante, né. Esse novo complexo é usado no modelo de Hidai como um doador de hidrogênio para a redução do dinitrogênio. Hidai e colaboradores eles investigaram então a reatividade do dinitrogênio, que é coordenado em metais de complexos de molibdênio ou tungstênio, utilizando dessa técnica de doação de dihidrogênio por complexos de rutênio, cujo o exemplo que está representado nessa imagem faz referência então a esse modelo descrito por Hidai, né?
Nesse caso aqui apresentado, nessa imagem, o rendimento ele pode alcançar até 70% de produção de amônia, com alguns traços de hidrazina, né? E esses subprodutos eles também dependem da difosfina que é utilizada como ligante e também dos contraíons, né? Dos complexos, do contraíon do complexo de nitrogênio, na verdade. Nesses sistemas aqui, apenas um íon de hidrogênio, então, é formado pela clivagem heterolítica da molécula de hidrogênio coordenada ao rutênio, né? Então, apenas um deles é utilizado para formar a ligação NH, de forma que são necessários pelo menos 3 equivalentes do complexo de hidrogênio para formar um equivalente de amônia. O hidreto remanescente ele não é utilizado para formar uma nova ligação entre nitrogênio e hidrogênio. Além disso, todos os elétrons requeridos para a formação de amônia no final, eles são fornecidos pelo tungstênio, que não é regenerado após a oxidação a tungstênio 6 nesse modelo, né? Bom, com isso tudo nós fechamos então esse tópico da disciplina e nós também terminamos o assunto referente à química bioinorgânica envolvida no processo de fixação de nitrogênio e também os estudos que envolvem, né, a síntese de complexos, de modelos desse processo biológico. Nos vemos então em tópicos seguintes desse curso. Abraço a todos, bons estudos e até mais!